Todos com a paz do Senhor, amém? Então a gente está aqui mais uma vez nesse vídeo, né, nesse canal, para falar sobre a palavra de Deus, falar sobre a palavra do Senhor. A gente vai conhecer um pouco sobre a vida de Nicodemos, quem foi Nicodemos, o que ele fez, né? O que ele fez para ele poder aparecer na palavra de Deus, né? Esse homem que teve um encontro com o Senhor Jesus. Então a gente vai ver lá em João, capítulo 3, vamos ler em João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, onde ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: se é mestre em Israel, não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos. O que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, quem foi Nicodemos? Primeiro a gente tem que conhecer quem foi esse homem que foi ter esse encontro com o Senhor Jesus. E a palavra vai falar, logo no primeiro versículo, que ele foi ter um encontro, né, à noite, como fala no primeiro versículo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus eram a seita que sempre rebatia o Senhor Jesus, né? E este foi ter o quê? De noite foi ter com o Senhor Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Então, a partir do momento quando ele fala sabemos, ele está representando ali algumas pessoas que estavam entre a sinagoga, estava entre ali o meio dele, entre aquela religiosidade, que sabia que o Senhor Jesus era a própria palavra de Deus. Ele estava vindo trazer a palavra, né? Então ele estava vindo nos trazer, né, o entendimento, né? Ou seja, ele não trouxe uma religião, ele trouxe um relacionamento. Então, Nicodemos ali, quando ele foi sozinho, eu acredito que o seguinte, que ele não foi ali talvez, ou seria por vergonha, né, de poder aparecer ali em público, porque ele fazia parte de uma religião, ele fazia parte de um conceito, de uma religiosidade, ele representava uma instituição. Então, ou seja, Nicodemos, ele foi até a noite, porque talvez se sentia mais à vontade, né? Porque de dia tinha como ter uma conversa com o Senhor Jesus, a multidão a todo tempo procurando, a todo tempo querendo ser curado, a todo tempo Jesus fazendo milagre, ou seja, de dia a multidão cercava, né? Mas nós sabemos que a multidão, o que a multidão queria, né? A multidão queria o pão e o peixe que o Senhor Jesus multiplicava, né? Então Nicodemos, naquele momento, ele queria um particular com o Senhor Jesus. Ele se sentiu curioso e sabia, ele queria mais de Deus. Afinal de contas, quem era Nicodemos? Ele pregava a palavra de Deus, ele era sábio, né? Então, quando a gente lê no versículo 3, a isto respondeu o Senhor Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como um homem pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Ou seja, naquele momento ali o Nicodemos não entendia. Naquele momento Nicodemos, ele só sabia o que era a palavra, mas ele não tinha um relacionamento com Deus. É assim a nossa vida. A vida de religiosidade é desse jeito.
Se a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente não vai entender nada. Naquele momento, Nicodemos não sabia. E o Senhor Jesus tentando explicar para ele que precisava nascer de novo. Mas o que é esse nascer de novo? É simplesmente você ir à igreja? Não. O nascer de novo é você ter um encontro com Cristo. É você ter um encontro com Ele, ter um relacionamento com Ele. Né? Naquele momento, na primeira vez em que Nicodemos ele encontra com o Senhor Jesus, ele tem um encontro, né? Mas ele ainda não conhece. Ele ainda, o Senhor Jesus fala e ele não conhece. No versículo 5, respondeu o Senhor Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? O nascer da água é o batismo, representa o batismo, a água, né? Então, o que é batizar? Batizar é sepultar, ou seja, a gente vai morrer para o velho homem, a nossa velha natureza, e nascer para Cristo. Esse aqui é o nascer do Espírito, o nascer das águas. O nascer do Espírito é o batismo com o Espírito Santo, é o que a gente crê, é o que a gente acredita, né? Então, como é que eu tenho esse novo nascimento? O que eu tenho esse novo nascimento é ter uma nova vida, novas atitudes, mudança de vida, né? O Senhor Jesus ele vai falar isso lá em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Ele explica muito bem esse novo nascimento. Esse novo nascimento é o que o Senhor Jesus nos fala. Ou seja, Nicodemos ele tinha uma religião, ele tinha uma instituição, ele ensinava, né? Tanto é que quando a gente vê, né, no versículo 6, o Senhor Jesus ele ainda tenta dar um ensinamento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascido da carne, nós nascemos da carne, ou seja, a gente não tem uma mudança, nascemos da carne, ou seja, assim, a gente tem atitude da carne. Como é que a gente sabe disso, né? Então a própria palavra vai falar lá em Gálatas capítulo 5 sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Lá a gente pode ver isso muito bem. Então quando a gente tem um novo nascimento, a gente tem mudanças de hábito, mudanças de atitude, né? Através de quem? Através do Senhor Jesus, né? Então, ou seja, quando a gente já lê lá no versículo 9, então perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? E o Senhor Jesus vai acudir ele. Ou seja, Nicodemos ele está fazendo pergunta, uma em cima da outra, ou seja, ele era um homem que conhecia a palavra. O próprio Senhor Jesus aqui vai falar, no versículo 11, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, Nicodemos não aceitava o testemunho do Senhor Jesus, porque ele trazia a verdade, ele falava da palavra, e Nicodemos não conhecia a palavra, conhecia como ninguém, tanto é que no versículo 10, o Senhor Jesus vai falar assim, mas tu não é mestre em Israel, e tu não conhece essas coisas? Ou seja, a todo momento ele viu o Senhor Jesus fazendo milagre, a todo momento ele fazia o Senhor Jesus fazendo multiplicação, porque assim, a gente acredita no que a gente vê. Era o que Nicodemos estava tentando compreender. Ou seja, Nicodemos conhecia muito bem a palavra de Deus, como em Isaías, sobre o Messias. Então aquilo criou uma dúvida entre ele, mas ele não queria sair do seu sistema, ele não queria sair da sua zona de conforto. Ele queria estar daquele jeito. Nicodemos só vai compreender o Senhor Jesus lá no capítulo 19, há 3 anos depois. Ou seja, Nicodemos deixou passar aquela oportunidade de ter um relacionamento maior com o Senhor Jesus, né? Então eu espero, meus irmãos, que vocês não venham deixar essa oportunidade passar antes que venha a ser tarde, né? Então, desde já te agradeço. Fique na paz. Amém. Glória.